Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 14 de junho de 2024, uma sexta-feira, fim de semana iniciado, e nosso devocional diário está em Filipenses, capítulo de número 2. A carta da alegria vai nos dar muitos exemplos maravilhosos que Paulo deixa muito claro aqui para nós. Ele começa o capítulo dizendo: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E aí ele vem com algo especial no versículo 3: nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Paulo está demonstrando àqueles irmãos que a atitude que nós temos que ter para com o próximo, para com os nossos irmãos, é de superioridade deles, não nós. Ou seja, nós temos que ter os outros com grande estima, com grande amor, porque assim nós vamos fazer o que Cristo quer. E o exemplo que ele vai trazer para nós é do próprio Cristo. Ele diz aqui no versículo 5 em diante: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A humilhação de Cristo ao se tornar homem para nos salvar é o maior exemplo, é o exemplo deixado para nós. Cristo não morreu apenas para nos dar um exemplo de vida, como algumas religiões vão dizer. Não, ele morreu para nos salvar. Ele foi até a morte, obediente, morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas o exemplo dele também precisa ser aquele que molda o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. E porque ele agiu dessa maneira, ele recebe a adoração nos céus e na terra. Paulo diz nos versículos 10 e 11: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, e ele conquistou isso através da humildade, da sua humilhação, ao esvaziar-se e tornar-se como um de nós para nos salvar. Então, sabendo disso, Paulo vai dizer aqui no versículo 12 para nós colocarmos em prática, colocarmos em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Podemos pegar esse temor e tremor com uma ação interna de temor e uma ação externa de tremor, ou seja, a renúncia e os nossos pensamentos levados a Cristo o tempo todo, pois no fim das contas é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Nós precisamos ter em mente que sim, devemos desenvolver a nossa salvação, estarmos lutando a cada dia pela santificação, e isso vai ser colocado diante de nós, mas precisamos entender muito mais que isso, que é Deus que efetua tanto o querer quanto o realizar em nós. Paulo está deixando muito claro aqui que a soberania de Deus está sobre nós, mas isso não anula a nossa responsabilidade. Nós precisamos entender que elas vão caminhando lado a lado. Cristo nos escolheu e nós fomos a ele. Jesus vai salvar os seus escolhidos, mas nós precisamos levar a palavra para que eles possam crer, e assim vai caminhando. Paulo, para terminar esse capítulo aqui, também vai falar o nome de dois homens aqui que ele está ali querendo enviar para a cidade de Filipos para ajudar aqueles irmãos. O evangelho é feito de relacionamentos, de ajuda, e Paulo tem os seus cooperadores. Primeiro ele vai dizer aqui no versículo 19 que quer enviar Timóteo para lá, para que também ele se sinta animado quando receber notícias de vocês. Ou seja, ele estaria enviando Timóteo para enviar a carta e enviar notícias de Paulo aos irmãos daquela cidade, e também, quando Timóteo voltasse, traria ali as notícias do que estava acontecendo em Filipos. E nós vamos ver também ele falar de Epafrodito. Epafrodito, pelo que parece, era alguém daquela cidade. Ele diz no versículo 25: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. A igreja de Filipos supria as necessidades de Paulo. Eles enviavam ali aquilo que Paulo era necessário, valores, alimentos, para Paulo continuar fazendo a sua obra missionária. E isso é maravilhoso, sabermos que havia irmãos ali que se dedicavam a estar ali suprindo as necessidades do apóstolo. E aí Epafrodito
Epafrodito foi aquele que foi enviado para isso. E Epafrodito, ele ficou doente, ele quase morre, diz o versículo de número 27. Mas Deus foi misericordioso com ele, e não somente dele, diz Paulo, mas também de mim, para que ele também não tivesse tristeza sobre tristeza. E aí Paulo completa: por isso eu vou enviá-lo logo, para que quando virem novamente, vocês possam ficar alegres e eu tenha menos tristeza. Ele quase morreu, diz o versículo 30, por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês me podiam dar. Que coisa maravilhosa é nós sabermos desse suprimento, dessa gratidão de Paulo por essa igreja. Havia outras igrejas que Paulo ele vai ali estar exortando, encorajando, ajudá-lo, e outras igrejas ele vai estar ali tratando com dolo, tratando com força também, por eles não estarem ajudando. Nós vamos ver ainda a leitura da carta aos Coríntios para vermos esse tipo de coisa, mas é interessante que não, a igreja de Filipos ela estava ali feliz por poder suprir as necessidades de Paulo. Era uma igreja também que tinha o privilégio de sofrer por Cristo, como nós vimos no capítulo anterior. Que igreja maravilhosa a igreja de Filipos, que ela seja um grande exemplo para nós e que nós vivamos conforme a vontade do Senhor, considerando os outros superiores a nós, e que nós entendamos que em Cristo nós somos mais que vencedores, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará, porque ele é o Senhor realmente. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, um excelente fim de semana e a paz do Senhor.